Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Nós já oramos, a Meg já orou pela nossa aula. Nós vamos então caminhar com ela. Deixa eu ver se estou com tudo certinho aqui. Ótimo. Na primeira aula nós estudamos a introdução ao livro. Falamos a introdução do livro e depois dos capítulos. Não está funcionando. Você vê lá para mim, por favor, só para ver se a gente caminha ali com os slides. Começou, caminhou aqui. Está com um delay talvez. Tá. Deixa eu só correr aqui, eu devia estar já com o outro slide, só um instante, a gente chega lá, só tem que esperar a animação dele, mas a gente já está terminando aqui. Ok, daí nós falamos do livro em si, e nós vamos cair então. Semana passada o pastor falou do capítulo 3, né? Falou do capítulo 3, sobre o tempo, talvez o texto mais conhecido de Eclesiastes, né? Sobre há tempo para tudo, é muito conhecido. E hoje nós vamos falar então do capítulo 4, e se der tempo a gente vai para o capítulo 5. Estou planejando nós irmos até umas 11h05, 11h10, que às vezes acaba as outras classes também passando um pouquinho. Então a gente deve passar um pouquinho das 11 horas. Esse é o nosso plano, né? Então vamos lá. Agora aqui no capítulo 4 é importante notarmos que o Coelet, ou o autor, ou Salomão, seja como for, está apenas explicando como o mundo funciona em geral, independentemente de Deus agir ou não. O foco é mostrar a loucura que é a vida debaixo do sol, né? Então nós vamos ler o começo do capítulo 4, nós vamos ver por partes. Então a gente vai lá para o capítulo 4. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E olha só, Eclesiastes 4, de 1 a 3. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Olha que perspectiva negativa da vida, né? Que perspectiva triste sobre a vida. Então aqui, a vida é injusta, a sorte está lançada, e ele vai falar assim: olha, eu vi que tem gente que fica oprimindo os outros, tem gente que é oprimida e chora e ninguém nota, a pessoa vive ali. Veja no final do versículo 1: sem que ninguém consolasse os oprimidos, né? Ele vê a violência na mão dos opressores e vê que ninguém consola os oprimidos. Então veja que ele vai mostrar: a vida é injusta. Eu vejo um monte de injustiça nessa vida, tá? Melhor é quem nunca entrou no mundo do que quem está no mundo, né? Ele coloca essa visão assim negativa, né? E por que é melhor? Porque no mundo coisas ruins vão acontecer, quer queiramos, quer não. Agora, é por isso que é importante nós entendermos aqui o exercício que a gente tem que fazer aqui para ler Eclesiastes. É importante assim, a gente já pega tudo isso que ele acabou de falar e a gente leva lá para o Novo Testamento, ou leva para a nossa teologia sistemática, para a nossa visão que nós temos de Deus hoje. É claro, é natural, a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso. Assim, não, mas essas coisas que acontecem estão no controle de Deus, é o plano de Deus para a glória dele. Tá,
Sim, nós já sabemos isso. Só que espera um pouquinho. A hora que você está vivendo isso, quando você é o opressor, ou quando você é o oprimido, e quando você fala assim: Deus, até quando eu vou ficar sofrendo isso? É essa sensação que você tem. Então ele está tentando mostrar na perspectiva de, seria assim, humanamente falando, essa vida é uma loucura, e humanamente falando, tem muita coisa injusta acontecendo. Ele fala assim: só estou dizendo verdades, né? Estou relatando fatos. E é isso que nós precisamos entender às vezes, porque a gente quer, quando nós vemos esses quadros, essas situações, fala assim: deixa eu pegar essa angústia aqui e achar uma resposta para tirar essa angústia da minha cabeça. E nós temos já a resposta. Sim, porque o Senhor Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar e nos deu a esperança. Ele nos dá a resposta final disso. Só que a resposta final não é assim: se você estiver sendo oprimido, Deus vai te libertar na hora. Não. O que o Novo Testamento vai falar sobre a opressão? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a última resposta. Você talvez seja oprimido e vai continuar oprimido o resto da sua vida até morrer. Talvez aconteça isso. Então a gente tem que entender que o autor de Eclesiastes está tentando mostrar: quando eu paro e coloco na perspectiva humana o que é a vida, eu vejo um monte de coisas injustas, eu vejo um monte de coisas tristes. E ele até coloca assim, realmente, essa visão pessimista: o mais feliz é quem nunca entrou nesse mundo aqui, porque vai passar por coisas muito injustas. É aquela situação, né? Muitos anos atrás, né? Nossa, acho que nós vamos ser muitos, né? Foi o primeiro que veio na minha cabeça. O caso lá da moça que foi sequestrada, o cara está ali com a arma na cabeça dela, está na sacada da casa, o policial vai para matar o bandido, o perito, só que ele usa a bala errada, a bala entra no bandido, só que também perfura a moça, ela também morre. É a vida, foi o que aconteceu, infelizmente. Assim como a gente vê gente, né? Eu acho que o filme que fez muito burburinho aí, o Som do Silêncio, não sei quantos assistiram, quantos tiveram coragem de assistir o filme, né? Realmente você tem que ter coragem de assistir o filme, de ver crianças de 5, 4, 5, 6, 7 anos serem raptadas e virarem escravas sexuais de homens, de gente, com as coisas mais absurdas. Então, assim, é muito triste, né? Muito, muito, muito triste. Porque pior do que para os pais, era melhor saber que o filho morreu do que saber que o filho está em algum lugar e você não sabe o que está acontecendo com ele, né? Era melhor perder o filho com a morte do que o filho ou a filha sumir e não ter notícias. Então, assim, só que hoje isso está acontecendo. E infelizmente nunca houve tantos escravos na história da humanidade quanto hoje. Pega todos os escravos de toda a história da humanidade, do mundo inteiro, não dá o número de escravos que existem hoje no mundo. Sejam escravos para trabalhos forçados, sejam adultos e crianças para abuso sexual, mas existe um número grande de milhões de crianças que passam por isso. Como é que você vai dizer que essa vida é justa? É muito, muito, muito triste. Então ele está relatando essas coisas angustiantes da vida. Agora tem uma outra coisa: nós temos oprimidos e opressores. E quando você é o opressor? Ah não, pastor, eu nunca oprimi ninguém. Tem certeza? Às vezes nós podemos estar oprimindo pessoas. Nós podemos estar sendo um peso para outras pessoas. Isso nós precisamos, como o salmista: Senhor, né? Perdoa-me dos meus pecados ocultos, né? Daqueles que não têm consciência. Será que eu tenho sido peso ou opressão para alguém? Né?
No sentido, é claro, eu espero que não haja ninguém aqui que esteja escravizando alguém, né, literalmente, mas às vezes seja psicologicamente. Quando eu trabalhava em Campinas, na igreja da Chácara Primavera, a secretária, que ela já não está mais lá, há muito tempo atrás, ela era oprimida pela própria mãe dela. Ela tinha mais de 40 anos de idade e ela nunca se casou. Sabe por quê? A mãe dela não deixou. E sabe por que não deixou? Você não pode se casar, porque eu preciso de você. Você precisa ficar aqui cuidando de mim. A mãe era doente mentalmente nesse sentido. Eu não posso. Você não pode me largar. Você não pode sair daqui. A mãe fazia chantagens emocionais. Quando descobria que ela ia sair com o rapaz, a mãe inventava doença para ela não sair. E ela, só depois dos 42 anos, ela percebeu que ela estava sendo manipulada pela mãe. E que ela perdeu um monte de oportunidade. Perdeu a oportunidade de morar nos Estados Unidos por causa da mãe. Perdeu um monte de oportunidade. E aí hoje a gente vai dizer, bom, assim é a vida. Ela foi oprimida por mais de 40 anos, foi assim. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Está falando da angústia dessa vida, dessas circunstâncias. Gente, abrindo parênteses aqui. Se quiser colaborar, fazer alguma pergunta, levanta a mão. Às vezes eu fico falando demais e eu às vezes não dou espaço para vocês, né? Levanta a mão e vamos conversar. Às vezes eu fico colocando muita informação e não dando espaço para vocês, então fiquem à vontade, por favor. Então vê que nesses 3 primeiros versículos ele está falando isso. E agora vamos continuar, né? E é interessante que aqui no capítulo 4 ele não só vai relatar essas coisas, né, falando da realidade da vida humana, da tristeza de várias coisas da vida humana, mas é interessante que aqui ele vai ter algumas coisas, ele já tem muito claro, ele já tem respostas para ela. E nós vamos ver alguns. Nós vamos ler agora os versículos 4 a 6, tá? 4 a 6. Olha só. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade de correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Olha, que parece uma apologia a ser um folgado, né? Não trabalhar, né? É melhor, né? A mão cheia de trabalho também é correr atrás do vento. Mas olha que interessante como a palavra de Deus nos mostra isso, né? E eu acho assim, acho que o versículo 4 que realmente ele é muito forte. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. O que ele está dizendo? O seguinte: você fica competindo no trabalho, você quer uma carreira maior, você quer uma posição melhor, você quer tudo. Sabe por quê? Você tem a necessidade de estar por cima. Você tem a necessidade de, eu preciso ser melhor do que os outros. E o que ele está dizendo aqui é, por que você está correndo atrás de todas essas coisas? Por que você está correndo atrás de tudo isso? Então, às vezes a gente está assim, eu tenho um discurso perfeito, eu vou falar o discurso certinho, eu quero fazer essa faculdade, ser um ótimo profissional para ter um bom ganho na minha vida e dar uma vida confortável para minha família e tudo mais. Olha que bonitinho o discurso. Sim, e entenda o seguinte, que na nossa natureza humana a gente não anda assim tipo, esse é o único sentimento e a única razão, a única coisa que está no meu coração e não tem mais nada. Ou eu tenho só pensamentos ou propósitos nobres ou só propósitos ruins. Não, as coisas se misturam. E muitas vezes eu acabo sendo levado, e a gente vê isso muito, a gente ouve histórias, né, do meio corporativo, de gente enfiando a faca nas costas dos outros para ganhar a posição do outro. É basicamente isso, assim, bom, eu não faço nada disso, mas às vezes a gente fica nessa competição, eu preciso fazer mais curso, eu preciso fazer mais isso, porque eu vi que aquele meu vizinho que é da minha área também, ele está melhor do que eu não posso estar por baixo, eu não posso, me angustia estar por baixo.
me angustia não estar tão bem quanto o outro. E é isso que ele está falando. Você está vendo que a gente acaba gastando tanta energia, tantos esforços, tantos recursos por causa da inveja dos outros? E é isso que nós temos que olhar nos nossos corações. É essa a função do livro de Eclesiastes. Qual a razão de você viver? Porque nós, muito facilmente, a gente fala assim, se eu perguntar para o Nielsen, perguntar para todos nós, qual a sua razão de viver? Minha razão de viver é Jesus Cristo, para servir o meu Senhor, para a glória de Deus. É muito bonitinho o discurso. Mas por que você gasta tanta energia competindo com os outros então? É isso que nós precisamos notar. É isso que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. O autor de Eclesiastes, ele está olhando para o fundo do coração dele, para o fundo do coração das outras pessoas e dando um diagnóstico. O que cabe a nós é perceber se esse diagnóstico se encaixa com a gente também. É isso que ele está relatando. E começar a olhar para tudo isso. Só me permitam tentar brevemente dar um pequeno testemunho nesse sentido. Eu vejo pela minha própria vida. Assim que eu me converti, eu já tinha convicção, eu quero servir a Deus pelo resto da minha vida. Me converti, eu quero servir a Deus. Eu não sei como, mas eu quero servir a Deus. Quando eu cheguei para o pastor ali, o pai da Meg e da Cláudia, eu disse assim: pastor, eu quero servir a Deus. Eu não sei se eu vou ser pastor ou missionário. Para mim, na minha cabeça só existiam essas duas opções, né? Eu não sei, mas eu quero servir a Deus. Ele falou: então vai lá para o Jardim Pisa e vai ajudar lá, né? E sim, eu estava com o coração sincero ali e buscando servir a Deus. Só que apareceu uma outra coisa também. É tão gostoso estar na frente, me sentir importante, as pessoas falarem: puxa, que legal que você falou, aquele versículo foi muito bonitinho. Tinha muito de vaidade. Eu queria ser aceito, eu queria ser querido pelas pessoas. Eu fui para missões, fui para tudo quanto é lugar, e com uma estrutura emocional muito pequena, emocionalmente muito desestruturado. E às vezes eu queria fazer as coisas para aparecer, e não era para a glória de Deus, não. Eu só não sabia que Deus falou assim: Nielsen, você é tão bobinho, né? Você está vindo por vaidade e você não sabe que eu estou te laçando para me servir. Eu vou usar a sua vaidade para você ficar me servindo. Eu vou usar todos esses seus desejos vãos e idiotas para você me servir. Então, até você perceber o que está dentro do seu coração, é isso que o autor do Eclesiastes está falando, né? Eu tinha até já colocado um resumo, né? A gente se esforça, a gente gasta energia demais para nos sentir iguais ou superiores aos outros, é vaidade. Até pastor faz isso, tá? Brincando aqui, mas às vezes eu como pastor eu posso, puxa, eu preciso ser melhor do que o Vinícius, eu preciso ser melhor do que aquele pastor lá, eu preciso dar um jeito de mostrar para o pessoal que eu sou melhor. Nós somos vaidosos, e é isso que o autor do Eclesiastes está mostrando, e é isso que ele está falando. Olha que coisa inútil, né, que nós estamos fazendo. É isso que ele está falando para nós percebermos, correto? Podemos ir adiante? Vamos para os versículos 7 até o 12. 7 a 12. Deixa eu ler. 7 a 12. Olha só. Então, desculpa, só abrir um parênteses. Você vê que todas as vezes que ele fecha um bloco, ele fala algo, é correr atrás do vento, ou aquilo que se faz embaixo do sol, ele sempre faz uma conclusão de uma ideia. E agora no 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfado e trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser
dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele está falando de gente que decide ficar sozinho e fazer tudo sozinho, e gente que decide caminhar com outros, estar com outros, né? Então aqui ele questiona, né? Viver sozinho ou ter família e amigos? Ele está falando de gente que trabalha, né? Às vezes aquela pessoa, ele não tem família, mas ele trabalha para juntar um monte de riqueza. E o que acontece muito, principalmente aí os mais experientes, a gente está acostumado, eu não vou falar, né, Dilson? Eu olhei para o Dilson e deu uma risadinha, são os mais experientes, né? Então, você lembra quando você começou a trabalhar? Quantos anos você começou a trabalhar? Sua idade é 18 anos. Tem uns que começam com 16, com 14. Meus 2 irmãos mais velhos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos de idade. O mais novinho, o caçulinha, o queridinho da mamãe, comecei com 16 anos, né? Que foi o mais tarde. O Newton acho que com 14 anos, mas meus 2 irmãos mais velhos com 12 anos, para ajudar a trazer dinheiro para casa para pagar a conta, né? Eu lembro meu primeiro salário, eu perguntei para minha mãe, eu poderia ficar com um pedacinho do meu salário? Porque eu achava que eu tinha que dar tudo para ela. Ela deu não, filho, pode ficar com um pedacinho do seu salário, né? Mas quem está a vida inteira trabalhando não consegue ficar parado, não é verdade? Não consegue, pronto, agora não vou fazer absolutamente nada, você está na frente da TV. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe mais por que está trabalhando. E o que acontece às vezes com essas pessoas? Elas estão acumulando. E essa que é uma outra coisa: sequer desfruta de tudo que acumula. Não desfruta, porque está sempre assim: eu não posso gastar porque o que vai acontecer o ano que vem? O que vai acontecer? Eu não posso gastar. E passa a vida inteira acumulando e sem sequer aproveitar tudo que está acumulando. E aqui até no caso fala gente que está sozinha, que está acumulando e nem tem filho. Não, eu estou acumulando para os meus filhos, né? Não, ele está até dando um exemplo de gente que nem tem filhos e está acumulando. Ele falou: olha que vaidade, olha que sem propósito. E ele depois lá embaixo vai falar assim: o que compete ao ser humano é desfrutar do fruto do seu trabalho. Ele vai falar mais no final do capítulo isso. Então agora ele está falando de gente que vive sozinho e que não tem família. Só que aqui, para ele deixa claro, depois quando ele vai falar dos outros versículos, para isso o Coelho já tem a resposta: é melhor viver em comunidade, em sociedade, é melhor ter família. Por isso que ele vai falar, né, aqueles versículos ali, melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, se um cair o outro levanta. Ele começa a dar uma série de recomendações dizendo: sim, com relação a isso, é melhor viver sozinho ou em comunidade? É melhor viver em comunidade, isso está claro, não há dúvida. Então, ou é melhor ter família do que ser sozinho, é melhor viver em comunidade do que estar sozinho, é melhor estar compartilhando a vida do que ser sozinho. É tudo isso que ele está deixando bem claro, né? Ele até termina: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, disso não há dúvida, tá? E é isso que você percebeu que nesse bloco ele não está falando de uma realidade triste da vida. Ele está diante dessa realidade, a resposta é essa, está claro aqui. E isso eu tenho certeza, não tenho dúvida. Eu não tenho angústia com relação a isso. A resposta é muito óbvia. Vamos supor que ele coloca para essa realidade. Preferencialmente é isso, né? Ok, vamos adiante. Versículos 13 a 16 é bem interessante. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa de mostrar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava,
mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha que interessante, ele está aqui na verdade contando uma história, aquilo que poderia acontecer, assim como alguns intérpretes entendem que ele está fazendo referência a alguns personagens bíblicos, como por exemplo, você está vendo um jovem que foi para a prisão e depois virou rei. Aqui poderia ser uma alusão a José do Egito. Agora também vem falar de um rei velho e tolo, que parece estar cutucando Salomão, que seria o autor se colocando como Salomão e reconhecendo que ele foi tolo na vida, no final da vida e tudo mais. Só que ele está contando a história do seguinte: o jovem pobre e sábio, o rei velho e tolo. Tá, versículo 14. Porque ele saiu da prisão para reinar. Que aí o jovem, eu tinha acabado de falar que o jovem preso, ele saiu para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Aí ele vai falar o seguinte: vi todos os viventes, versículo 15, que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Eu falei assim: olha, achei uma coisa interessante. Eu tenho um rei velho, que é tolo, que não se deixa corrigir, cabeça dura, né? E aí vem um jovem que ele vem de um passado humilde, ele esteve preso, e quando ele tomou o lugar do rei velho, todo mundo feliz. Olha quanta gente vai atrás desse novo, esse rei. Ele é jovem, ele é humilde, porque ele veio do nosso meio, e todo mundo se alegra com ele. Olha que história maravilhosa. Só que daí ele estraga a história maravilhosa. Versículo 16: era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Por que não estarão? Quem vai vir depois dele não estará contente com ele? Porque lá na frente, o rei jovem simples vai ser o rei velho cabeça dura, e de novo vai ter uma turma não contente com ele. Ele está falando do ciclo da vida, e a gente fica nessa visão dessas coisas, né? Agora sim está tudo legal, né? Então a gente tem ali uma pessoa de destaque, né? Um ótimo pastor jovem, empolgado, dinâmico, e aí ele é amado por todos, a igreja fica em festa porque não tem mais aquele pastor velho, devagar e tudo mais. E aí esse pastor jovem passa assim os anos, o nosso pastor já não é bem assim e tudo mais. E assim caminha a humanidade, né? É isso que ele está explicando. E o jovem pastor de hoje, ou o jovem rei de hoje, é o rei velho de amanhã, é o jovem, é o velho de amanhã nesse sentido também, né? Só dar alguns exemplos, até vou dar dois exemplos. Um pegar do meu mundinho, né? Fórmula 1, né? Não sei quem aqui assiste Fórmula 1. Pois não. Pastor, então a gente também precisa tomar cuidado à medida que a gente vai envelhecendo, para a gente também não se tornar uma pessoa justa, né? Amarga, né? Exatamente, muito bem colocado. E a gente perceber exatamente essa situação. Nós, vamos supor, se eu sou o jovem rei, eu me cuidar e me perceber que quando eu estou envelhecendo, eu ser humilde para ouvir os outros, para aceitar conselho. Se eu percebo que esse é o ciclo da vida, eu tenho que me perceber em que ciclo eu estou e deixar Deus trabalhar para isso. E se eu não sou o rei, mas sim o membro da comunidade que o rei rege, saber ler esse rei, saber conhecer esse. Bom, ele era jovem, ele era super dinâmico, agora ele está devagar, mas espera um pouquinho. Será que ao invés de criticar, nós podemos ajudar ele? Será que ao invés de criticar, nós não podemos dar um pouquinho de choque de realidade se ele está muito arrogante, muito cabeça dura? Mas buscando que ele melhore, né? O que a gente não pode não pode falar mal do rei, eu não posso questionar o rei. Não, a gente vai, se o meu objetivo é o melhor para ele e para o reino, se fosse, ou que for para o pastor e para a igreja, para o patrão e para a empresa, qualquer dessas relações, a gente buscar fazer a nossa parte, a gente perceber, porque é exatamente isso. Às vezes eu posso estar lá na empresa, o pessoal criticando o patrão, que ele está fazendo um monte de coisa errada, e às vezes assim,
você acha que ele está fazendo errado, mas você tem que entender que ele faz isso, porque no passado aconteceu isso. Você tem que conhecer a história do porquê nós fazemos isso hoje, né? Então, são essas coisas que a gente precisa de sabedoria para saber lidar com essas relações, exatamente. E eu coloquei esse exemplo de Fórmula 1, né? Nós temos 2 pilotos, eu não sei se alguém aqui assiste Fórmula 1, né? Mas o que acontece? A gente tem Lewis Hamilton, que é 7 vezes campeão mundial, ele bateu todos os recordes hoje, assim como o Schumacher tem 7 campeonatos, mas ele, número de vitórias, número de corridas e tudo mais, imbatível, tá? Só que tem um novo grande fenômeno, o Max Verstappen, que já é tricampeão. E é engraçado o seguinte, daí você tem a nova geração do pessoal que segue Fórmula 1, fala assim, esse Hamilton é uma porcaria, ele não corre porcaria nenhuma, ele é muito ruim. Eu falei assim, é claro, porque você não viu que em 2007, quando ele correu no primeiro campeonato dele, ele só perdeu o campeonato por 1 ponto. E ele estava competindo com um bicampeão mundial no mesmo carro, e ele ainda estava batendo o bicampeão. O cara era um fenômeno, igual o Verstappen agora. E sabe o que vai acontecer? O Verstappen é o Hamilton de amanhã. Aí a nova geração fala assim, esse Verstappen é uma porcaria, ele não corre nada e tudo mais. E olha uma coisa interessante agora, a gente vê da Bíblia. O sacerdote Eli e Samuel. Abra lá em 1 de Samuel 2, 22 a 25. 1 de Samuel 2, 22 a 25. Alguém poderia ler para mim? 1 de Samuel 2, 22 a 25? Senão eu leio. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia todos os seus filhos faziam a todo o povo de Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e enquanto se apontavam à porta da tenda da congregação. E disse: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ok? Isso. E olha só, o 3,13, Deus fala que Ele vai julgar a casa de Eli por causa desses filhos que faziam todas essas coisas erradas aí. 3,13, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Se você vê o texto aí, o anterior que o Beto leu, ele fala assim, meus filhos, não façam essas coisas e tudo mais. Ele estava repreendendo. Não, mas você vê que Deus está falando que ele não repreendia, porque aquele pai que, o pai, a mãe que o filho está ali, batendo na outra criança, eu só falo assim, filho, não faz isso, não é legal. E fica parado, e não toma atitude, não age. Então você vê que Deus falou, ele não tomou a atitude necessária que ele deveria tomar para cuidar, para poder disciplinar os seus filhos. Agora, quem foi usado por Deus para trazer essas palavras contra o Eli? O Samuel. Deus chamou aquela história lá do Samuel, está deitado lá, né? Samuel, e Deus vai lá. Quando Deus chama, fala assim, fala isso daqui para a casa de Eli, eu vou arrancar a família dele do sacerdócio, porque os filhos dele se prostituíam, eles pegavam das ofertas dos sacrifícios e a gordura tinha que ser queimada para Deus, eles antes de ser queimada, eles tiravam a gordura para eles comerem, eles faziam uma bagunça, né? E aí Deus usa Samuel, para que o Samuel vá lá e profetize contra o Eli, e ele vai lá e faz isso. Samuel então foi usado por Deus por isso. Porém, vai para 1 de Samuel 8, 1 a 3. Que quando aqui é o povo de Israel vai pedir um rei para Samuel. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito.
aquele que foi usado por Deus para apontar o dedo para a família de Eli, aconteceu o mesmo problema na própria vida dele, na própria família dele. É fascinante ver como a Bíblia mostra que não tem super-heróis na Bíblia, não tem super-crentes na Bíblia. Pessoas comuns, pecadores, como todos nós presbiterianos, né? Então, mas é isso que esse texto, que essa história vem nos mostrar. A gente tem o Eli, o Samuel, o herói de Deus, que é usado por Deus para apontar o pecado dos outros. Lá na frente acaba sendo alguém que vai ter o seu pecado igualzinho do anterior apontado na vida dele. É esse ciclo que é mostrado, essa realidade. De novo, o autor de Eclesiastes está apenas dizendo verdades, está apenas relatando os fatos do que acontece. E a gente vê isso às vezes muito com famílias, né? Educação, tipo, o pessoal fala, existe todo um lado psicológico disso, né? Aquilo que eu mais criticava na minha mãe, eu acabo virando igualzinho com a minha filha. Aquilo que eu mais criticava no meu pai, quando eu percebo, eu estou fazendo exatamente o que eu criticava no meu pai em cima dos meus filhos. E é por isso que eu preciso ter o meu coração muito, muito, muito aberto diante de Deus. Se eu não rasgo o meu coração diante de Deus, se eu não vivo com o coração totalmente aberto diante de Deus para ver o que está aqui dentro, a razão do porquê eu estou agindo assim, a razão do porquê eu vivo dessa forma, eu vou cair nesse ciclo maluco da vida. E se eu não me tocar, eu vou ser opressor, eu vou ser aquele que só critica os outros, eu vou ser aquele que só vejo o problema dos outros, não percebo nada em mim. Então nós precisamos perceber a vida, estarmos cientes dessas circunstâncias. É isso que o livro de Eclesiastes está nos fazendo perceber, né? Então aí ele começa, então nós vimos aí os versículos 13 até o 16, falando aí do jovem, do sábio que foi preso, que estava preso, o rei. Então ele conta toda essa história para a gente perceber isso. Hoje, aquele que é o jovem rei, que está todo mundo feliz, lá na frente vai ser o velho rei que está todo mundo criticando. Nós, ao invés de nós cairmos nesse ciclo inconscientes, nós precisamos parar e acordar e perceber se a gente só não está indo nessa onda. E nós temos a perspectiva cristã, na perspectiva divina de tudo isso, porque ele, de novo, ele está descrevendo como é a vida, simplesmente. Não estou considerando a ação de Deus. E eu preciso agora, como filho e filha de Deus, perceber eu como filho de Deus, como eu devo agir nessas circunstâncias, como eu devo perceber essas circunstâncias, essas relações. Correto? Alguma observação? Algum comentário? Podemos ir adiante? Então nós vamos entrar no capítulo 5. Vamos ver primeiro, no capítulo 5, os versículos 1 a 7. Vamos ler Eclesiastes 5, de 1 a 7. Olha só. Guarde o pé quando você entra na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Veja de novo que aqui no começo do capítulo 5, ele é muito claro. Ele não está descrevendo algo como, veja que coisa triste. Ele não está naquele, deixa eu relatar uma outra coisa que acontece na vida que é triste demais,
e tudo mais. Ele não está nessa posição agora. Ele está dando uma orientação, porque eu não tenho dúvida com relação a isso. E é muito claro o que você deve fazer nessa circunstância. E ele está em primeiro lugar, toma cuidado com o que você fala, mas basicamente, principalmente, com o que você fala diante de Deus. Isso é uma coisa que eu particularmente tenho buscado me policiar mais, porque a gente fala muito nas orações. E é engraçado que o nosso vocabulário cristão evangélico, a gente já tem um vocabulário fechado, tem um glossário ali, que, bom, eu vou abrir a boca, daí se eu não souber o que falar, eu falo glória a Deus. Se eu não souber, eu falo assim, o Senhor é muito bom, e eu fico jogando coisas, porque tudo isso é positivo demais, ao passo que talvez fosse melhor, fosse, espera um pouquinho, o que eu vou falar para Deus agora? E é engraçado isso, por exemplo, uma coisa, talvez alguns até vão achar estranho, né? O que você acha de oração escrita? A oração escrita não flui o espírito, né? Oração escrita não é muito bom, porque oração boa tem que ser espontânea. Essa ideia de oração boa tem que ser espontânea está indo exatamente o contrário do que está dizendo aqui o autor do Eclesiastes. Escrever orações não é coisa de católico, tá? É coisa de muitos protestantes. As orações inteiras dos cultos inteiros eram todos escritos. Ah, mas aí não é dinâmico, né? Não seja tolinho. Não é nada disso. É você ser objetivo, é você ser claro, e você saber. Olha só, imagine o seguinte: você vai agora ter uma audiência com um juiz. Na hora que eu chegar lá, eu penso que eu vou falar. O importante é ser dinâmico. É o que vier na cabeça eu falo. A gente não faz isso. E não é que senão, então Deus é juiz, eu tenho que tomar muito cuidado. Não é isso. Sim, é alguém de respeito, sim, é seu pai, mas pense bem no que você está falando. Até por isso é melhor fazer orações simples, claras e objetivas do que. E a gente tem muitas manias. Você vê que às vezes a gente vai orar, né? Por exemplo, nós temos os cacoetes, né? As pessoas que oram assim: Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus, o Senhor é muito bom, Senhor Deus, e nós estamos aqui para pedir, Senhor Deus. E a gente fica nesse monte de Senhor Deus, porque eu não posso ficar nem um minuto sem falar nada. E eu tenho que, às vezes, ser muito objetivo e claro, e pensar o que eu estou falando diante de Deus e orando. Eu já falei aqui uma vez, há alguns anos atrás, numa aula de escola dominical, eu tinha falado sobre oração. Nós sabermos orar em comunidade é uma questão, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma oração, eu estou fazendo a oração em nome da comunidade, eu estou sendo a voz da comunidade. Então, em geral, eu deveria estar falando no plural: Senhor, nós te louvamos, nós pedimos que o Senhor. Seria basicamente isso. Mas às vezes é aquela situação que a gente chega assim: vamos orar pelos enfermos. Daí a pessoa começa: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor que é isso, que é aquilo, e passa 15 minutos louvando a Deus por causa da aliança dele. E não está errado ficar e falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que você vai falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó quando você for falar algo sobre a aliança de Deus. Era assim que eles oravam. Quando na Bíblia alguém está falando Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor que é o que fez aliança com eles, e nós somos os descendentes deles, e somos os que estão em aliança com o Senhor agora, nós pedimos que o Senhor cumpra a aliança, porque nós estamos sendo oprimidos pelos nossos inimigos, e o Senhor prometeu nos proteger através dessa aliança. Então, por isso que eu estou falando Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, se eu estou orando pelos enfermos, eu vejo assim: Senhor, o Senhor que criou o universo e criou os nossos corpos, o Senhor que dá vida e que tira a vida, o Senhor que curou enfermos quando esteve aqui na terra. Então eu estou me referindo a esse Deus que nesse contexto. Então não há Deus, o Senhor é bom, o Senhor é legal, Deus, nós te louvamos porque o tempo está bonito. Então, eu não estou pensando, eu preciso encher a minha oração, colocar um monte de coisa bonita, florear ela bastante,
colocar um monte de coisa legal e falar assim, ó, e abençoa os enfermos em nome de Jesus, amém. E era muito melhor talvez eu ir devagar, me acalmar. E se eu não sei falar, Senhor Deus, o Senhor que é o nosso Deus, nós ouvimos aqui que há várias pessoas enfermas. O desejo do nosso coração é que o Senhor cure elas, se for da tua vontade, em nome de Jesus, amém. É melhor assim. Talvez seja melhor assim. É isso que, pensa bem, é claro, o foco aqui em Eclesiastes é: não vai fazer votos, não seja tolo de fazer votos com Deus, que não vai falar assim, você prometeu que você vai fazer tal coisa e, Deus, eu prometi para o Senhor, mas o Senhor sabe que eu, às vezes esqueço. O Senhor me entende, né? De novo, é aquele que está orando de si para si mesmo. Não é que Deus não te entende, mas então por que você em primeiro lugar fez votos ou falou que ia fazer tal coisa? Você não estava nem aí quando você falou que ia fazer tal coisa? Você não parou primeiro para pensar se você realmente vai fazer, se você realmente tem a intenção clara de fazer aquilo? Você falou só por falar quando estava orando comigo, conversando comigo? É isso que nós precisamos pensar aqui. Então, toma cuidado. Olha só os 5:1, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Talvez seja melhor só ouvir. Então vá devagar. E eu, voltando até para o começo que eu estava falando dessa parte, eu comecei a perceber, nossa, às vezes eu oro, eu falo e fico ali enrolando. Eu acho que eu precisaria ir mais devagar. E nem que eu tenha que fazer pausa. Eu estou lá em casa orando, eu assim, para um pouquinho. O que é importante orar? E nem que seja, eu já cheguei e falei, Senhor, eu acho que eu preciso pensar melhor no que eu vou falar diante do Senhor. E ficar em silêncio e pensar na minha cabeça o que eu realmente estou pedindo a Deus. O que realmente é importante nesse momento. E orar, e ser objetivo, ser claro. E às vezes tipo assim, dar graça. E quando nós vivemos essa dinâmica, as coisas são bem claras, é por isso que seja também, na hora de nós orarmos, agradecer o alimento. Na hora de nós orarmos para agradecer o alimento, é hora de orar para agradecer o alimento, somente. Que às vezes a gente tem aquele momento, Senhor, abençoa também os enfermos que falou lá na escola dominical, cuida também daquela pessoa, e tem aquele vizinho, e aí o macarrão está esfriando, o pessoal está impaciente, a Coca-Cola está perdendo gás, e está lá. Nós vamos orar para agradecer o alimento, que seja, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus, amém. É isso. Senhor, nós estamos aqui para agradecer porque é o Senhor que sustenta a gente. Muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E eu às vezes em casa tenho que me policiar, porque eu quero ficar esticando. Eu não vou só falar só o alimento. Eu sou alguém em recuperação, tá? Olá, meu nome é Nielson. Oi, Nielson. Então, eu oro demais, Então, é isso. Eu sou como chama? Alguém que ora sem parar, Que ora demais sem objetivo. Precisa se recuperar ainda, Então é isso que nós precisamos perceber, é isso que ele está falando, sobre quando você fizer votos e tudo mais. E olha que interessante, a gente já vai terminar a nossa aula aqui, a gente vai terminar nesse bloco, a gente não vai adiante. Versículo 7, 5:7. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto, tema a Deus. Olha que interessante como ele termina isso. Tema a Deus, no sentido, por favor, tenha respeito a Deus. Perceba que você está falando com alguém que é alguém extremamente importante, o ser mais importante do universo. E não é que ele não tem tempo para você, ora logo aí que eu não tenho tempo para você. Não é essa a questão. Deus tem todo o tempo do mundo para você. Agora a questão é se nós somos objetivos e claros. Eu acho que nós precisamos perceber até, isso é uma questão até cultural nossa,
Nós somos de uma cultura que não é objetiva. A gente vê, por exemplo, a gente fala, no meio acadêmico, se você vê, não sei quantos já, né, você vai fazer na faculdade mesmo, depois você vai para um mestrado, um doutorado, você leia um artigo acadêmico, né? Você pega um artigo, o que eles vão, bom, você tem o título, que tem que ser muito claro o que vai falar, e depois você tem um resumo do artigo. Nesse artigo, eu vou colocar ponto 1, 2 e 3, tentando provar que é X. Já está lá no começo, porque é o seguinte, eu vou ler o resumo, tá, então esse artigo aqui não é o que eu pensava, eu vou pegar outro. Eu tenho que ser muito claro. E sabe como nós latinos escrevemos artigo? Então, tinha uma história assim, acontecia tal coisa, e é legal deixar a conclusão só lá no final, para a pessoa, uau, era isso. A gente fica circulando, e circulando, e circulando, para chegar lá no ápice da história. Isso mata europeu e norte-americano. Eles precisam ver muito claramente. Fala, Beto. Bom dia é o início de um bate-papo, né? Bem colocado, um bom exemplo, né? A gente fala, aí eu tenho que colocar um mega de um bom dia, porque o bom dia não é suficiente, né? E então assim, a gente, às vezes na nossa cultura, é uma parte da nossa cultura nós não sermos diretos, claros, objetivos. Nós precisamos perceber isso, e especialmente, aqui está falando diante de Deus, seja claro diante de Deus, seja objetivo. E é melhor nós sermos breves, mas bem claros diante de Deus, do que ficar colocando um monte de coisa sem pensar. É isso que está sendo colocado aqui, tá? Então olha só, nós vamos parar por aqui, que já são 11h09. Aí eu não sei quem vai dar aula semana que vem, se sou eu ou se é outra pessoa, mas continuaria dos 5-8, tá? Na próxima aula. Alguma observação, alguma colocação, alguma pergunta antes de encerrarmos? Não? Então vamos orar para nós encerrarmos a aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa aula, por esse tempo que nós pudemos estudar a Tua Palavra. Às vezes nós vemos questões aqui no livro de Eclesiastes que até nos assustam ver isso escrito na Bíblia, porque nós vemos uma realidade do mundo sem considerar a ação do Senhor, a mão do Senhor. Mas a gente sabe muito bem o que a gente tem visto na história da humanidade, o que a gente tem visto nesses dias, que infelizmente esses relatos são verdadeiros. Realmente há muita injustiça, muita opressão, muitos erros nesse mundo. Há tanta vaidade, e quando olhamos para os nossos corações, nós somos vaidosos. Nós gastamos energia com tanta coisa inútil. Por isso nós pedimos misericórdia do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, sonde os nossos corações, para nós percebermos aquilo que a gente não tem consciência. E quando nós tivermos consciência das nossas vaidades, que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria para lidar com elas. Que sejamos humildes para submeter todas as nossas vaidades diante do Senhor. Coragem para confessá-las, coragem para trabalhar elas nas nossas vidas. E que assim o Senhor seja glorificado na forma como que a gente vive. Que nós possamos cada dia mais expressar o Senhor Jesus com o nosso viver, e nós estarmos cada vez mais conscientes do que está acontecendo nesse mundo tão maluco, e sabermos como agir como cristãos. É isso que nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo.